Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aí auxiliando vocês, né, com um pouquinho dos meus conhecimentos na área de língua portuguesa. Então, os alunos do 7º ano que têm acompanhado as aulas têm aprendido. A cada aula a gente traz ali alguns exemplos, aprofunda alguns saberes, né? Sempre a gente tenta trazer algumas novidades para vocês, para fazer com que vocês se apropriem dos conceitos, né? Agradeço muito a participação de vocês, parabenizo mais uma vez, né? Quero dizer que vocês são realmente pessoas muito especiais, que estão aí mostrando o quanto vocês têm consciência da importância do papel de vocês como estudante, né? Da responsabilidade, da seriedade, do comprometimento com o intelecto de vocês, né? Então, meus parabéns, tá? Os alunos que têm acesso ao aplicativo têm que responder ao formulário de questões, né? E que clicar no link para validar a presença de vocês. Certo? Não só isso, como assistir as videoaulas também, né? E tentar resolver os exercícios antes de verificar a resposta que o professor traz, né? É importante fazer esse momento de reflexão único que vocês têm de aprendizado, né? Porque só esperar a resposta vir pronta não constitui um aprendizado, né? O importante é vocês tentar fazer, acertando ou errando, estarão aprendendo com certeza, mas é importante tentar, ok? Vamos então ver quais são os objetivos da aula de hoje, galera? Observem lá, então a gente vai continuar lendo o texto do gênero tirinha, vamos explorar os elementos composicionais, né? Identificar a ironia, o humor, rever o período composto por coordenação, reconhecer uma oração coordenada sindética e assindética, né? Vamos aprofundar um pouquinho nisso. Vamos revisar as conjunções coordenativas e estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções. Ok? Então vamos ver se a gente dá conta desses objetivos aí, de cumprir, né, com esses objetivos. Observem aqui no nosso primeiro slide aqui para começar a aquecer, né? Então eu trouxe para vocês o conceito de período, né? Porque às vezes o professor fica falando período como se o aluno já entendesse bem e às vezes não é bem assim, né? Às vezes faltou ainda o professor trazer exemplos anteriores para que o aluno pudesse se apropriar do que vem a ser um período dentro de língua portuguesa, que a gente sabe que existe período de intervalo em matemática, né? Mas vocês sabem que as palavras, elas são polissêmicas, né? Poli significa vários e sêmicas de semântica, de sentido, né? Então as palavras adquirem vários significados dentro de um contexto. Se eu estou trabalhando matemática dentro do contexto de matemática, eu vou falar em período, é outra coisa, né? Agora, se eu estou dentro de língua portuguesa, nesse contexto de letras aqui, aí a gente vai ter que período é o quê? Vamos ver aqui no slide? Então, período, a gente tem os períodos que podem ser simples e que podem ser compostos, né? Para o período simples, ele apresenta apenas uma oração, ou seja, um verbo ou uma locução verbal. Para o período composto, apresenta mais de uma oração, isto é, mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, né? Então, o período é uma frase, né? Se essa frase tiver um verbo, a gente considera que é um período simples. Se essa frase tiver dois verbos, é um período composto. Ela pode ter verbos, né, que são chamados de orações também, e também pode ter locuções verbais, né, que é quando a gente pega dois verbos para constituir uma única ideia. Aí a gente tem uma locução verbal. Vamos ver aqui o exemplo, então, num período simples. Nós fazemos os exercícios. Temos aqui um período simples. Nossa, professora, mas isso aí é só uma frase. Sim, é uma frase que a gente chama de período simples, né? Por que é simples? Porque eu só tenho uma oração, ou seja, um verbo, que é o verbo fazer, né? Flexionado na primeira pessoa do plural, nós fazemos, né? Outro exemplo ali que nós temos agora, só que agora é um exemplo de locução verbal, né? Então, nós tínhamos feito os exercícios. Vejam, tínhamos, verbo ter, e feito, verbo fazer. Dois verbos, constituindo uma única ideia. Que ideia é essa? Então, é a ideia de fazer os exercícios. Então, eu tenho ali que, por ter o verbo ter e o verbo fazer juntos, tenho uma locução verbal. Como a ideia é uma só, né, porque está centrada no verbo fazer, né, o verbo fazer ali funciona como verbo principal, o ter é apenas um verbo auxiliar, o que eu considero? Então, eu vou considerar que, mesmo tendo dois verbos, mas para identificar uma única ideia, que é a ideia de fazer os exercícios, eu tenho um período simples, certo? E o período composto, observem ali, nós fazemos os exercícios e assistimos
as videoaulas. Opa, eu tenho duas orações, né, verbo fazer e verbo assistir, que vão constituir o meu período composto. Né? E também, por que eu considero período composto? É bom a gente enfatizar, porque eu tenho aqui o E. Esse E é a minha conjunção aditiva, lembram? Adiciona ideias. Que ideias estão sendo adicionadas aqui, pessoal? A ideia de fazer os exercícios e a ideia de assistir às videoaulas. Né? São dois verbos de ação. Né? Eu tenho que agir para poder conseguir concretizar, né, essas atividades, fazer os exercícios e assistir as videoaulas, né? Então, fazer e assistir são duas orações. E elas estão ali coordenadas pela conjunção E. Por isso que a gente diz que é um período coordenado, um período, né, de coordenação, né? E outra possibilidade que a gente tem também de interpretar é se a gente dividir essa frase, né? Nós podemos colocar ali, nós fazemos os exercícios, ponto. Nós assistimos às videoaulas, ponto. São duas frases, né? Mas essas duas frases eu posso colocá-las juntas, posso uni-las, né? Então, por isso que eu chamo de coordenadas. Esse co significa junto. Se eu tenho duas ideias juntas, eu posso uni-las por meio de uma conjunção, a conjunção E nesse caso. Ok? Então, é sempre bom a gente ter em mente também o significado, né, dos prefixos utilizados nas palavras. Né? O que é um período composto por coordenação? É que eu ordeno duas frases juntas. Eu poderia dividir e ter essas frases separadamente, que elas manteriam um sentido para o leitor. Né? Eu posso dizer, nós fazemos os exercícios, ponto, nós assistimos às videoaulas. Né? Então, uma frase está ordenada, está junto com a outra, pode ser dividida. Nesse caso, período composto por coordenação, ok? Então, observem mais exemplos aqui. Ele jogou bem, mas não marcou gols. Dá para dividir esse período? Dá. Né? Eu posso ter... Ele jogou bem, ponto. Teria um período simples. Teria a oração que seria o verbo jogar. Né? Eu jogo, tu jogas, ele joga. No caso aqui, pretérito perfeito, né? Eu joguei, tu jogaste, ele jogou. Estamos aqui no passado, né? E poderia ter uma outra frase. Ele não marcou gols, ponto. Então, se eu quiser juntar essas duas ideias, são duas frases num único período, né? Então, em princípio, eu poderia ter duas frases que constituem um período simples. Né? Eu posso ter ele jogou bem, ponto, período simples, porque só tem um verbo, uma oração, que é o verbo jogar. E posso ter ele não marcou gols, ponto. Seria outro período simples, né? Verbo marcar, que também é considerado uma oração. Agora, juntando essas duas ideias, aí eu vou ter um período composto por duas orações e um período que eu vou ligar, eu vou articular essas ideias usando uma conjunção. Né? Nesse caso, qual é a conjunção que a gente usou? O mas. Vocês se lembram do mas? O mas pode ser substituído por porém, contudo, entretanto, no entanto. Então, eu poderia ter ele jogou bem, vírgula, porém não marcou gol. O que aconteceu? Né? No entanto, não marcou gol. Eu tenho que aqui há uma contrariedade, é uma situação adversa, contrária ao que se espera. Né? Se ele jogou bem, como assim? Espera-se que ele tenha marcado muitos gols, mas não, ele não marcou. Então, houve ali uma situação que é adversária à expectativa gerada no leitor. Por isso que a gente chama de adversativa. Tá? Pensa em adversário, contrariedade, adversativa. Né? Então, a gente tem ali essas duas ideias linkadas por essa conjunção. Então, a primeira, ele jogou bem, eu vou considerar a oração coordenada assindética. Né? Porque aqui, nessa frase aqui, que eu poderia dividir, como eu disse para vocês, eu não tenho conjunção. Agora, no segundo período ali, ó, não marcou gols, eu tenho a conjunção mas. Então, esse mas vai me indicar que eu tenho uma oração coordenada sindética, né? Porque tem a presença da conjunção, e adversativa, certo? Então, sem conjunção, assindética. Com conjunção, sindética. Lembrando que o azinho significa não, né? Então, assindética não tem conjunção, ok? Então, vamos ver mais sobre as orações coordenadas assindéticas, para a gente começar a compreender melhor isso. Olhem aqui. Orações que não apresentam conjunção, que as liguem à oração anterior. Exemplo, pela manhã, bebi o café enjoativo, comi um pedaço de pão sem manteiga, ponto.
Não tem nenhuma conjunção aqui, observam? Não tem. Se vocês perceberem aqui, ó, onde é que teria conjunção, né? Não tem a conjunção e, mas também, não só, porém, todavia, entretanto, ou, pois, porque, né, que são as conjunções lá que a gente viu nos exemplos, né, de aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Aqui não tem a presença da conjunção. Então, eu tenho que essa é uma oração coordenada assindética, né? Por que que eu vou chamar ela de coordenada? Eu estou ordenando junto duas ideias, né? Eu posso dividir? Posso dividir. Eu posso dizer, pela manhã bebi o café enjoativo, ponto. Terminou, poderia fazer somente ali um período simples, né? E poderia dizer, pela manhã, vírgula, comi um pedaço de pão sem manteiga, ponto. Outro período, simples. Mas se eu quiser unir, né, para não ficar repetindo palavras, no caso pela manhã, eu posso articular, unir essas frases, eu vou ter mais coesão textual no meu enunciado e articular por meio de uma conjunção, né? Só que aqui não é o caso. Se não é o caso, é sem conjunção, portanto é assindética, ok? Então, a oração coordenada é aquela que não exerce função sintática em relação a outra oração, ou seja, a oração coordenada não funciona como termo da outra oração. Eu consigo separar, né, as duas ideias ali e fazer um ponto final sem problema algum, né? Então, a classificação das orações coordenadas, como a gente está vendo, assindética não tem conjunção e sindética tem conjunção. Nossa, professora, eu vou ter que memorizar as conjunções? Vai ter que memorizar, gente, mas não é difícil. Fazendo os exercícios, vocês vão se apropriando, né? E de tanto fazer exercício, logo não precisa mais memorizar, já fica automaticamente gravado lá, né, na memória de vocês, ok? Nas estruturas cognitivas, né? Então, observem aqui um quadrinho, né, para a gente analisar, uma tirinha que eu trouxe para vocês aqui. Olha aqui. O primeiro quadrinho diz assim, olha, pai, fiz um furão de massinha. Segundo quadrinho, esse furão não parece nada bem. Sim, é um furão atropelado. Ele ia atravessar a estrada, mas não tinha passagem de fauna. Fauna, vocês se lembram, se refere à biodiversidade de animais? É importante a gente saber para a gente poder compreender aqui como que ocorre essa construção do humor nessa tirinha. Então, para compreendermos o humor, precisamos de saber, né, que fauna se refere à biodiversidade de animais. Então, ele ia atravessar a estrada, mas não tinha passagem de fauna. É uma desculpa que o personagem arrumou ali, né, quando o pai dele viu que a massinha não estava muito parecendo lá um furão, né, com um furão. Daí o personagem inventou, não é porque foi atropelado. Então, a forma que ele moldou a massinha não estava muito legal, ele arrumou uma desculpa e aí disse no final, né, ia atravessar a estrada, mas não tinha passagem de fauna. Quer dizer, o personagem bem inteligente para usar uma palavra meio sofisticada assim, né? Então, quais são as orações presentes no último quadrinho? Ai, será que vocês vão acertar essa? Vamos ver quem acerta, galera? Então, tentem fazer esse exercício.
Retornando então, galera, observem lá, né, que a gente tem então, no primeiro exercício, ele ia atravessar a estrada. Então temos o verbo ir e o verbo atravessar, que constituem uma locução verbal, né? E no segundo, mas não tinha passagem de fauna, a gente tem o verbo ter, né? Então a gente tem ali as orações, que são os verbos, né? O verbo ir, atravessar e ter, ok? Quem conseguiu captar e se lembrar de que oração é a mesma coisa que verbo, acertou essa questão. Se errou, aprendeu agora na correção, né? Vamos retomar? Então aqui a gente tem, olha, eu vou deixar para vocês de novo, né? O que são as nossas conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, para vocês reverem ali esse quadro, né, com frases que constituem ali exemplos de orações coordenadas sindéticas, né? Sindéticas porque estão presentes as conjunções, né? E ali no exercício 2 agora, no nosso segundo exercício dessa aula, vocês vão classificar a conjunção coordenativa sindética, né? Referente àquele quadrinho que foi selecionado, né? Então naquele quadrinho a gente tem a fala, ele ia atravessar a estrada, mas não tinha passagem de fauna. E aí, a gente tem, será que é uma conjunção coordenativa sindética aditiva, adversativa ou conclusiva? Um tempo significativo para vocês revisitarem aí a nossa tabela de conjunções e marcar um X na alternativa correta.
Retornando então, galera. Quem acertou marcou a letra B, né? É uma adversativa, né? Por quê? Porque nós temos a presença da conjunção mas, né? Que dá a ideia de contrariedade, né? Ele ia atravessar a estrada, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não tinha passagem de fauna. Então, qualquer outra das conjunções ali que indicam essa ideia de algo que foi contrariado, né? De adversidade, estaria sendo possível mantendo o mesmo sentido intencionado pela personagem. Ok? No exercício 3, agora observem aqui esse quadrinho. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Então, observem ali as expressões faciais, né, do personagem. E aí a terceira questão indaga o quê? O que essa tirinha sugere? Né? Como que a gente faz para interpretar essa tirinha? Tá? Então, eu vou pedir para vocês escrever aí de 2 a 4 linhas, tentando dar conta, né, de explicar qual a sugestão feita nessa tirinha, considerando os aspectos da linguagem verbal, que são as palavras que estão aí descritas, e da linguagem não verbal, que são as imagens, a expressão facial, o comportamento do personagem. E a gente retorna na sequência.
E aí, galera, retornando então, uma sugestão de resposta seria a gente afirmar, né, que por meio dessa tirinha, a gente observa que devemos respeitar as mães, né, de acordo com a ideia do personagem, logo curtir uma preguiça, ainda que ela seja a mãe de todos os vícios, né? Então a gente tem a presença da ironia, do humor, né, nessa tirinha aqui, que é mais, né, uma possibilidade da gente explorar os elementos composicionais deste gênero, né? Então as tirinhas são um gênero discursivo, né, que tem como características linguagem verbal, linguagem não verbal, né, ali a expressão facial do personagem, a gente tem que fazer uma leitura para poder compreender, né, a forma como ele está sentado na cadeira também, a gente consegue fazer uma leitura. Se trata de uma linguagem não verbal, essa imagem, né, que indica o comportamento do personagem, e ali nas palavras, no balão de pensamento dele, a gente tem a linguagem verbal, certo? Vamos para mais exercícios, galera? Observem aqui. Identifique as orações presentes no segundo quadrinho desta tirinha. Você está se matando de trabalhar, Helga. Por que não faz uma pausa, entra e me prepara um lanche? Né? Então vejam aí quais são as orações presentes aí. E a gente vai retornar para ver se vocês acertaram.
E aí, pessoal, como ficou a resposta? Então, para a primeira oração, né, por que não faz uma pausa, temos o verbo fazer, né, entra, segunda oração, verbo entrar, e terceira oração, prepara, verbo preparar na frase e me prepara um lanche. Então, orações são os verbos, né, e nesse caso a gente tem o verbo fazer, o verbo entrar e o verbo preparar. Muito bem? Então, vamos para o quinto exercício, retomar agora o conceito de conjunções adversativas. Então, ligam duas orações ou palavras, expressando ideia de contraste ou compensação. São elas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Ampliou aqui o repertório de vocês, né? O repertório linguístico com relação às conjunções adversativas. Por exemplo, tentei chegar mais cedo, porém, não consegui, né? Então, houve uma contrariedade ali. O que eu vou pedir no quinto exercício da nossa aula de hoje? Então, vou solicitar que vocês elaborem uma frase que constitua um período composto por coordenação com uma conjunção coordenativa adversativa. Nossa, professora, tudo isso, para que um enunciado tão complexo? Para vocês irem se apropriando, né, dessas nomenclaturas que nós utilizamos na língua portuguesa, certo? Então, resumindo tudo isso, o que vocês vão fazer? Vão fazer uma frase, vão inventar uma frase, utilizando ali uma das conjunções, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, qualquer uma que vocês quiserem utilizar, porque elas são sinônimas, só que na frase tem que haver uma ideia de contrariedade, ok?
E aí, galera, vamos retornar? Então, fiz um modelinho aqui, né? O aluno queria passar de ano, porém, não fez as atividades propostas nas videoaulas, né? Então, cada aluno tem que verificar aí quais são os critérios de avaliação dos professores, né? Para poder cumprir com os critérios, para poder passar de ano, ser aprovado no final do ano, certo? E nosso último exercício solicita que vocês leiam o texto abaixo e classifiquem as orações coordenadas. Então, o texto diz lá: chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Não tem vontade de comer, estudar, sair. E agora? Será que a gente tem aqui uma oração coordenada sindética, assindética ou não é oração porque não há verbo? Qual dessas alternativas seria a mais adequada? Retornando então, pessoal, agora para aprender mesmo, né, o que é uma oração coordenada assindética.
Vejam, aqui a gente tem os verbos chegar, nadar, jogar, comer, mas eles estão separados por vírgula. Não existe nenhuma conjunção daquelas que nós aprendemos, né? Nesse caso, nós temos uma falta de conjunção. Essa ausência, né, está expressa nesse azinho ali, na frente da palavra sindética. Então, é assindética, né? Separado por vírgula ali as ações, as orações, né? Olha, chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos, ponto. Né? Não existe o e ali para unir as ideias, por exemplo, jogamos e comemos. Se tivesse um ezinho ali, aí sim a gente já teria, né, uma oração coordenada sindética, aditiva, né? Adicionando ideias, ok? Então, a nossa aula, né, a gente hoje fez uma revisão das tirinhas, dos períodos simples e compostos, né, aprendemos o que é uma oração coordenada sindética, assindética, né, seguem aí as referências para estudos, para aprofundamento, se vocês sentirem essa necessidade, né, de pesquisar mais sobre o que é uma oração coordenada sindética e assindética, né, fica a dica aí nas referências, ok? Agradeço imensamente a participação de todos e todas. Parabéns por nos acompanhar e continuem, permaneçam aí em suas casas.